Vaia é uma demonstração explícita de descontentamento, que nesse caso sinaliza perda de sustentação política e queda de apoio popular. Então, mesmo abrindo os cofres do Tesouro como nunca antes na história desse país, o Lula não consegue atender às expectativas nem dos políticos, nem da população. Vale lembrar que o governo Lula mais que dobrou o empenho das emendas parlamentares e aumentou as emendas PIX para os municípios, né, aquelas formas especiais de transferência, em mais de 500%. E ainda assim, de forma inédita, ou pelo menos de forma atípica, o Lula foi vaiado aí por inúmeros prefeitos em uma solenidade oficial. E foi vaiado por prefeitos que jamais se atreveriam a materializar a sua insatisfação de forma tão vocal se o Lula ainda gozasse de boa aprovação popular. Contudo, não é isso que apontam as pesquisas mais recentes. Segundo aqui a MDA, para cada pessoa que considera esse governo ótimo, há duas outras pessoas que consideram esse governo péssimo. Já segundo a Quest, a desaprovação ao governo Lula disparou quase 20 pontos percentuais desde o início do mandato. Assim, do ponto de vista estatístico, o Lula de hoje não passa de uma sombra do líder que ele já foi um dia. Olha só essa manchete do portal G1 de 16 de dezembro de 2010. Popularidade de Lula bate recorde e chega a 87%, diz Ibope. A avaliação positiva do governo federal ficou em 80%, mostra a pesquisa. Então aqui, ó, só para efeito de comparação, segundo o último Datafolha, hoje em dia essa avaliação positiva está em 35%, menos da metade do que o Lula já chegou a experimentar em outras épocas. E também, sob a ótica do prestígio internacional, o Lula de hoje também é uma mera sombra do que foi o Lula de outrora. Essa matéria especial aqui da BBC, de abril de 2009, o presidente dos Estados Unidos disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o político mais popular da Terra. Obama fez o comentário em uma roda de líderes mundiais pouco antes do início da reunião do G20. Esse é o cara, fecha aspas. Só que, em 2020, esse mesmo Barack Obama, ao publicar suas memórias, descreveu o líder petista da seguinte forma, com as seguintes tintas: constava que tinha os escrúpulos de um chefão do crime e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por debaixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Fecha aspas. Bom, a gente sabe, não eram boatos, eram fatos. E segundo o ministro Gilmar Mendes, em entrevista ao Jornal Nacional, o PT instaurou nas estatais uma cleptocracia, um verdadeiro governo de ladrões. Mas além do estigma, né, trazido por esses escândalos de corrupção, tem outras chagas que castigam a reputação do senhor Lula, né, que são as suas posições sobre a ditadura na Venezuela e a guerra ilegal promovida pela Rússia na Ucrânia. A imprensa europeia já se referiu a ele como uma decepção, como um falso amigo do Ocidente, sem falar naquela comparação ridícula entre o conflito na faixa de Gaza e o holocausto nazista, que rendeu ao Lula o infame título de persona não grata lá em Israel. Eu disse tudo isso para ilustrar o meu argumento de que o Lula não passa de uma sombra do que ele já foi um dia, seja no plano nacional, seja no plano internacional. Hoje, o Lula lidera um governo desaplaudido pelo povo e desprestigiado pela classe política, como nós vimos. Daí as vaias nesse evento com os prefeitos. E a única forma de evitar isso, como tem sido feito de certa maneira, é colocar o Lula para falar em ambientes controlados, com claques militantes e com plateias amestradas. Plateias como a plateia daquela coletiva de imprensa, aqui entre aspas, né, onde uma colega jornalista foi covardemente hostilizada simplesmente por perguntar ao senhor Lula o que ele achou da manifestação gigantesca de 25 de fevereiro lá na Avenida Paulista. Então, nesse universo paralelo do lulopetismo, quem critica o governo ou quem questiona o presidente merece ser vaiado. Enquanto isso, no mundo real, é difícil imaginar o Lula cruzando uma esquina sem ouvir algumas verdades e sonoras vaias.